Pessoal, muito bem-vindas e bem-vindos ao Qualicast, o podcast da plataforma Qualifica. Para quem não nos conhece, a plataforma Qualifica é uma plataforma educacional, somos uma EdTech, que é um assunto que a gente vai falar hoje, que oferece mais de 170 cursos, trilhas e carreiras para a continuidade da formação profissional das pessoas. Eu sou Rafael Ávila, eu sou diretor de Educação, Inovação e Marketing na plataforma. E eu estou recebendo aqui hoje, gente, um amigo, né, e colega de trabalho, né, nessa lida das startups e do empreendedorismo. Eu estou aqui com o Luiz Otero, um conterrâneo, né, Luiz? Nós somos de Belo Horizonte. Seja muito bem-vindo, cara. Bom, eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra estar aqui conversando com você, Rafão. A gente tem uma jornada que teve alguns touch points, né, alguns pontos de contato bem relevantes, assim, né? Então, eu gosto bastante de conversar com você e para mim é uma honra estar aqui para a gente compartilhar aí um pouco do nosso aprendizado dessa jornada, né? De empreendedorismo, de inovação, de relacionamento com startups. Legal. Olha só, eu queria, obviamente, começar com duas coisas, né? Dois para casas que a gente sempre tem no nosso podcast. O primeiro é apresentar o nosso convidado. Hoje, né, o Luiz Otero é o CEO da Associação Brasileira de Startups. Então, quem é do mundo do empreendedorismo de startups sabe a relevância que é a B Startup, não é? Nossa associação brasileira. Além disso, tem sempre uma experiência em empreendedorismo, né? Então, Predicta, foi CEO, foi Program Manager da Liga Ventures também, que é super conhecida, né? Trabalhou na Eu Saúde como gerente de produto, né? Então, também ligado à tecnologia. E tem uma formação super legal, uma formação internacional, né? Tem cursos no MIT, né? No Massachusetts Institute of Technology, Terra, além de outras formações acadêmicas, né? Na Estácio, no Instituto Politécnico de Tomar, em Portugal. É graduado em comunicação social, e acho que por isso que a gente se conheceu na parte do design, não foi isso, Luiz? O design, quando eu fiz a comunicação social, ainda era difícil esses cursos técnicos focados em design, focados em tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, eu fiz aquele curso que conseguia me abrir várias portas e janelas do que eu queria aprender, e foi lá que eu tive uma interface grande aí com o mundo do design e que me encantei por ele, né? Foi bem interessante. Mas, gente, olha que coisa curiosa. O Luiz é formado em Direito. Né? A sua formação base é em Direito pela PUC. Foi até o sexto período, né? Na verdade, eu não cheguei a formar, foi meu primeiro curso superior. Foi na PUC, foi Direito, foi até o sexto período. Era muito novo, né? E foi um curso que me deu uma base assim, muito interessante, que eu uso até hoje, mas que não foi um curso que me mostrou um lado um lado do texto, que era um lado que não me atraía tanto, assim, um lado de ler muito, mas também uma leitura mais técnica. Aí eu falei, cara, eu preciso de uma formação que abrace a minha criatividade, que consiga dar vazão para ela. E foi aí que eu fui para um outro extremo, vamos dizer assim, que é ir para publicidade e propaganda, que lá eu encontrei a fotografia, lá eu encontrei o cinema, lá eu encontrei o design gráfico, a produção gráfica, entender de papel. Foi uma viagem interessantíssima, porque sempre me vi como empreendedor, e esse curso me abriu portas para eu enxergar também as construções abstratas de uma empresa, né? Como constrói uma marca, como é que a gente entende esse storytelling e aplica ele no negócio. Então, foi muito legal. Foi o curso certo, eu achei, esse segundo. Foi um curso que eu gostei muito de ter feito. Você sabe o que eu acho legal, Luiz, a gente comentar? É porque eu fiz uma vez uma pergunta para uma entrevistada, né, a Adriana Martinelli, que é da Bet Educar, e a gente falou um pouco assim sobre isso, né? E também com outras pessoas eu falo, olha, não é uma carreira, né? São carreiras dentro de carreiras, né? Isso que é muito bacana quando a gente entra para a educação e a gente vai descobrindo essas trajetórias. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua presença e eu vou também dizer que sempre a gente começa nosso podcast fazendo uma audiodescrição, porque algumas pessoas podem estar nos vendo pelo vídeo,
mas outros podem estar nos escutando, então, para a gente se aproximar mais e para incluir mais, a gente faz uma audiodescrição. E eu vou começar com a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, né, de pele clara, de olhos verdes. Eu tenho barba e bigode, sendo que a barba é bem extensa, né, o bigode também está um pouco maior do que o normal. Eu tenho um nariz um pouco avantajado, né, pelas minhas origens árabes e espanholas misturadas aí da família. Eu tenho cabelo, mas eu tenho uma testa grande com entradas, e eu estou hoje vestindo uma camiseta preta, e eu coloquei um fundo falso, né? Um fundo fake, que parece uma paisagem londrina, que tem ali 2 luminárias, alguns livros, uma xícara de café amarela, e aquela sombra de chuva ali, parece um fundo chuvoso. Então, essa é a minha audiodescrição para quem está nos escutando. Legal, então eu vou seguindo o exemplo e fazer a minha também. Bom, eu sou um homem, eu tenho barba também, uma barba mais curta, barba preta, cabelo preto. Eu estou de blusa preta também, uma blusa de frio por cima de uma blusa de malha preta. Estou aqui na minha casa, no quarto que eu uso para trabalhar, então atrás de mim tem uma porta, uma janela grande, todas duas fechadas, brancas, e tem uma plantinha aqui ajudando a trazer um pouco de vida para o ambiente, que está um pouco frio aqui, precisando de trazer mais vida. Uma plantinha está dando uma pequena ajudada, é uma planta, uma espada de São Jorge, que está aqui do meu lado. Luiz, a minha primeira, né, eu sou, como eu disse, de uma EdTech, além de professor universitário, né, e a minha pergunta inicial para você, que é especialista nisso e que guia, né, a Associação Brasileira de Startups neste momento, é para você falar um pouco sobre empreendedorismo, né, e o que são as startups no contexto do empreendedorismo. Então, conceitualmente, o que é o empreendedorismo e como as startups se inserem dentro desse contexto. Sim, o empreendedorismo, ele na minha casa sempre teve muito presente, porque foi o instrumento utilizado pela minha mãe para fazer a ascensão social dela. Então, não foi por escolha, né, o empreendedorismo, mas foi por necessidade, e também teve aquele amor, né, a necessidade e o amor. Então, o empreendedorismo, para mim, ele tem um significado bem profundo, é um significado de poder realizar o seu sonho, colocar em execução o que você acredita, transformando a sua jornada de vida e profissional em algo muito significativo, né? E para mim o empreendedorismo é uma ferramenta para isso, né? E aí mas é bem interessante deixar claro também que empreendedorismo é quando você abre uma empresa, você propõe construir um time, você propõe resolver um problema da sociedade e juntar um time para fazer uma solução para isso. Você tem que colocar um preço nessa solução e você tem que controlar um fluxo de dinheiro suficiente para pagar esse time, para entregar essa oferta de valor para o mercado. Então, uma parte um pouco mais técnica do que seria empreender, seria isso. Normalmente envolve um investimento inicial. A gente no Brasil faz por necessidade, muitas vezes, do empreendedorismo. A gente, às vezes, até ignora essa parte, mas normalmente, né, a gente precisa desse investimento inicial. E quando a gente fala de tecnologia associada ao empreendedorismo, começa a surgir o assunto de startup, porque a tecnologia, mas não só ela, tá? Não existe startup só de tecnologia, né? A tecnologia permite que a gente tenha uma escala muito grande quando a gente consegue encontrar uma solução para um problema que se repete num mercado muito grande. Então, quando a gente fala de startup, normalmente são empresas que estão utilizando a tecnologia para resolver algum problema e tentando encontrar uma forma de entregar essa solução de maneira repetitiva. Por exemplo, eu descubro um grande problema no mercado e eu consigo desenvolver uma solução que ela vai servir para várias empresas daquele mercado. Então, quando eu consigo fazer isso, o potencial de crescimento ele é grande, porque a tecnologia que faz a entrega normalmente da solução, e a tecnologia ela é muito escalável, né? A gente consegue repetir várias vezes aquilo. Então, normalmente, a gente tem uma curva de crescimento acentuada, e a curva de receita acompanha essa curva de crescimento, e normalmente a curva de custo ela não sobe na mesma velocidade que a curva de receita, então aí seria um estágio de sucesso. Por isso
por isso a busca é grande e incansável por encontrar essa solução e esse casamento entre solução e mercado, né, para as startups, porque aí ela consegue, ela já nasce num ambiente de tecnologia que permite que ela repita, que ela se escale, que ela consiga entregar essa solução de maneira repetível para um mercado muito grande. Eu acho legal você ter começado com essa discussão do empreendedorismo e falando da sua própria casa, né? A gente é um país de 200 milhões de pessoas e muitas das quais elas precisam, né, de criar o seu próprio negócio para muitas vezes sustentar a sua família, né? Então, acho interessante você falar disso. Então, empreender, na verdade, é você abrir um negócio, né? Ou criar um negócio, uma solução que resolva alguma necessidade do cliente. E quando a gente vai falando de startups, aí, de alguma maneira, a gente associa as startups a uma base tecnológica que permite que aquela sua solução alcance uma escala eventualmente maior do que aquela do empreendimento tradicional. Eu acho bem legal você falar isso, porque a nossa audiência são muitos estudantes que falam, eu quero empreender, eu quero montar uma startup, e é legal a gente saber essa pequena diferenciação. Eu sou de uma época, Luiz, eu sou um pouco mais velho que você, que a gente falava muito de empreendedorismo, tinha, né, o empreendedorismo no Sebrae, não tinha escola do Sebrae, a gente aprendia lá como montar um negócio, fazer um plano de negócio, encontrar o cliente. As startups vão nessa mesma lógica, né? Ainda que diferencie a base tecnológica, é isso? Cara, tem coisas muito parecidas e coisas muito diferentes. É até interessante a gente falar sobre isso. Normalmente, quando a gente falava de empreendedorismo associado ao Sebrae lá atrás, né, inclusive o Sebrae acompanha essa evolução hoje com várias soluções para startups, né? Inclusive é um grande parceiro nosso aqui da B Startups. A gente, nesse tempo aí, sei lá, 20 anos atrás, 15 anos atrás, que tinha pouco conteúdo ainda de startup e tudo, a gente aprendia o que era o empreendedorismo e tudo. Normalmente, não tinha a figura do investidor muito pesada nesse tipo de modelo. Era uma coisa muito focada no crescimento mais orgânico, né? Você vai fazer uma padaria, você vai fazer uma empresa de consultoria, aí você vai ter seus primeiros clientes, daqui a pouco você vai aumentando o número de clientes, vai aumentando a receita por causa disso, e vai tendo um crescimento orgânico, sem tocar muito no assunto do investidor, como sendo uma figura ali que vai alavancar aquele crescimento. Quando a gente vai para o mundo das startups, carrega todos esses conceitos, né, também de empreender, né, que é processo, receita, distribuição, venda, carrega tudo isso, mas ainda vem a figura da tecnologia, né, óbvio, mas a figura muito presente do investidor. Por quê? Porque é um jeito de fazer negócio diferente. Você tem a figura do investidor viabilizando tanto a criação da primeira solução, quanto o crescimento da solução que deu certo. É muito difícil, existe o caminho de bootstrapping, que chama, né, que é o caminho quando você cresce a startup também de maneira orgânica, com o dinheiro do cliente, mas é muito mais raro esse tipo de solução e de estratégia dentro do mundo das startups, porque ela exige um pouco mais de queima de caixa de dinheiro para poder acontecer o crescimento e também para construir a primeira solução, porque envolve tecnologia. Você não consegue entregar com pouco recurso, né? Então, eu acho que é uma característica aí bem diferente do jeito tradicional de empreender com startups. Você vai ter que entender um pouco de fundraising, que é a estratégia de captar investimento e usar esse investimento dentro das suas startups, né? Você vai ter que entender muito disso. Legal. Então, para a nossa audiência, isso foi uma bela de uma aula assim, conceitual, né? Então, o que diferencia, para além de usar algumas mesmas ferramentas de negócio, né? Como você falou, a gente tem que ter um plano de negócio, né? Aí muitas vezes usa o Canva do modelo de negócio, a gente faz ali um protótipo, eventualmente, né, da solução que a gente quer criar na startup, a gente sai, então, atrás de um investidor, chamado às vezes de investidor anjo, né, que está ali colocando um capital semente para você nascer e você desenvolver sua solução. Aí prototipo e tem uma sequência diferente, né, de um empreendimento normal, porque muitas vezes as startups colocam a solução muito rápida no mercado, né, até para testar ela, não é isso? Sim, também. E tem toda essa lógica, assim, né? Conseguiu esse primeiro investimento, que às vezes vem da família, eles chamam também de family and friends, né? Aquele primeiro investimento, às vezes, antes do anjo.
cara colocar a cara na rua ali, né? Ele colocar o primeiro protótipo, o primeiro MVP, que também é uma sigla usada, né, no mercado de startups, para falar mínimo produto viável e tudo. E aí, o que difere bem, tem, claro, aspectos de cultura, né, Rafa, que diferem bem, né? É mais rápido, é mais baseado em um aprendizado em contato com clientes reais, em contato com a realidade, em tentativa, erro, acerto para poder evoluir. Não é tão fácil prever o futuro de uma startup quanto talvez de um negócio tradicional. Então, tem aspectos aí. E um que é bem marcante, que eu acabei de falar anteriormente, é esse. O cara pega um primeiro dinheiro, ele vai fazer um primeiro protótipo, produto, e ele já tem que prever até quando esse dinheiro vai levar ele para ele começar já a captar a segunda rodada. Então, isso que eu acho importante demais ficar claro, porque quando a gente vai empreender uma startup, não é tão claro isso. A gente começa a descobrir que tem que fazer um trabalho de busca por investidor constante, assim como você faz seu produto, você busca cliente, tem que ter alguém pensando em investimento constantemente, uma função daquela pessoa. A gente descobre isso na prática, na hora que vê que o dinheiro vai acabar, e aí a gente começa a trabalhar de forma reativa ao invés de proativa. Então, é importante esse ponto. Eu sempre falo dele, porque a gente descobre ele rapidinho quando faz uma startup, mas pouca gente fala dele. Né, a gente acha que precisa só do investimento anjo inicial, depois a gente vê isso aí de investimento da próxima rodada. Não, existe todo um planejamento. O anjo te leva a 18 meses. Depois de 18 meses, você tem que estar em qual estágio para conseguir pegar o próximo. Tem todo um planejamento que a gente tem que estar consciente dele para poder ter sucesso como uma startup. Legal. Então, acho que tem uma parte aqui que é interessante para mim, né, que sou no EdTech, mas também para aqueles que querem empreender ou querem empreender, que esse planejamento, né, que para além da concepção do produto, para colocar ele na rua, para captar cliente, existe aí um outro trabalho muito relevante, que são essas fases que você está alavancando o seu negócio. Você está, né, como CEO da Associação Brasileira de Startups, qual que é o tamanho, né, do negócio de startups no Brasil? E quais são as áreas que assim estão quentes, estão bombando, ou é muito espalhado? Nós estamos falando do que no nosso país, né? Cara, a gente está falando de um mercado que cresce muito rápido e que já é muito relevante para a nossa economia. A gente no Brasil, a gente tem 15 unicórnios, e unicórnios são empresas que são avaliadas, recebem avaliações que valem mais de $1 bilhão. Então, a gente já tem 15. Pouquíssimo tempo atrás, a gente não tinha nenhum. Então, e é um mercado aqui também, não só o Brasil, mas a América Latina toda, em que os fundos estrangeiros olham para cá e veem como o mercado que tem um maior potencial de crescimento. O que isso quer dizer? Quer dizer que para cada R$1 que ele investir aqui, ele tem maior possibilidade de ter retorno do que qualquer outro mercado. Então, existe hoje no mundo inteiro um holofote muito grande aqui na América Latina, e o Brasil é o principal país, é o que tem mais unicórnios. Se eu não me engano, a América Latina tem 28 unicórnios, o Brasil tem 15. Então, é muito relevante tudo que está acontecendo. As áreas que têm mais startups e que acabam recebendo mais investimentos são as edtechs, as healthtechs e as fintechs. Tá? Tem bastante diferença entre as três e o investidor está ficando cada vez mais educado sobre, né, qual tipo de vertical ele quer investir, quanto tempo demora para uma solução naquela vertical, porque tem diferença, né? Hoje, edtechs é o maior mercado em número de startups no Brasil. E quem mais recebe investimentos são as fintechs. Tá? Então, os 3 maiores mercados que a gente está falando, então, são das empresas para os serviços financeiros, né? Então, as fintechs, né, estão trabalhando com finanças e recursos. As edtechs são as educacionais, né, da qual eu faço parte. Exatamente. E da qual, na verdade, no meu trabalho anterior, eu ajudei a criar algumas, né, ali, como inovação de uma grande empresa. Então, as educacionais. E aí você está falando também de um mercado de saúde, né, que tem crescido assim, de uma maneira absurda, né, que são as health techs, ou ligados à saúde de forma geral. Mas ainda tem outras áreas, né, Luiz? Nós estamos falando das HR techs, né, que são a de recursos humanos. Muito forte também. Retail techs. Retail techs. Então, assim, nós temos um mercado aí de várias possibilidades. E você está falando que no Brasil, essas 3 áreas são
as que mais crescem. Eu vi uma discussão recente que existiam mais de 20 mil edtechs mapeadas no Brasil. Isso é verdade ou esse número é muito maior do que isso? Eu acho que é um número, eu acho que 20 mil está em torno do total de startups que a gente tem hoje no Brasil. Está por Legal. aí, 20 a 30 mil, sabe? Acho que é muito falar que temos 20 mil edtechs. Eu acredito que seja muito. Mas, como cresce muito rápido, eu não tenho o dado passar, então pode ser, é possível também. Não, e a gente sabe que se a pessoa ouvir daqui a 1 ano ou 6 meses, pode ser um número muito mais significativo. Exato. E aí você falou que as startups estão se tornando, né, de fato, algo relevante para a economia brasileira, né? E a evolução foi muito rápida, né, Luiz? Se a gente falar de 15 anos atrás, você falou, a gente praticamente estava ali começando as primeiras startups, talvez nem em 15 anos, e agora elas já fazem parte de uma pauta econômica significativa do país. Como é que isso está acontecendo, cara? Então, é muito interessante ver esse movimento, né, Rafa? Olha só, antigamente, e a gente pode chamar de antigamente 10 anos atrás, a gente vinha uma ou outra corporação com uma frente de inovação, um programa de Open Innovation de conexão com startup. Hoje a gente não consegue ver uma que não tem. Hoje você olha para qualquer corporação, ela tem lá um laboratório de inovação, ela está fazendo um programa de conexão com startups. A gente também não tinha os unicórnios, hoje tem, que é o que eu te disse, né? A gente recebeu investimentos no ano passado, recordes de venture capital, então existem muitos fundos, também não existiam fundos de investimento, que é uma coisa que cresce junto com as startups, a gente acabou de comentar isso, né? Então, está bem mais maduro. Na minha visão, ainda estamos começando, ainda, por mais que já estejamos bem à frente de 10 anos atrás, mas ainda estamos começando. Mas a gente tem muitos hubs relevantes de inovação hoje, em todo o Brasil, né? Tem comunidades de startups emergentes em regiões que não existiam, né? No Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste. Então, está ficando cada vez mais relevante. E a gente, na Base Startups, faz muito um papel também de estar presente nessas comunidades para que elas cresçam de uma maneira que consigam aproveitar o conhecimento das comunidades que já estão maduras e prósperas, entendeu? Então, a gente leva esse conhecimento Brasil afora para que essas comunidades cresçam também com esse benefício de aprender com quem já errou lá atrás. Eu acho muito legal você comentar isso, o papel de vocês, né? Porque eu comecei na área de inovação ali no final de 2013, né? Então, são um pouco mais de 8, 9 anos ali na inovação. E eu me lembro de que um dos maiores desafios, a gente primeiro tinha que ir para o exterior para conhecer um pouco desses ecossistemas de inovação, né? E aí as pessoas vão para o Vale do Silício, que talvez seja o grande berço, mas depois eu fui para a Índia, fui para Israel, fui para a China, né? Fui para a Europa, e eu comecei a conhecer esses ecossistemas, né? No mundo, a gente pode falar que Europa e Estados Unidos já estão muito mais à frente em termos de ecossistema de startups, ou a gente já está muito próximo, né, deles, ou comparar um pouquinho, talvez, Índia e China. Como é que você vê esses ecossistemas de startup no mundo? Então, a gente como Brasil, eu considero que a gente ainda falta muito para chegar no nível, por exemplo, do ecossistema dos Estados Unidos, que é super maduro, cheio de fundo de investimento, com histórico de já saber como que faz investimento em startups, né? Com investidores educados, founders também educados, do jeito correto para fazer uma startup. Eu acho que a gente está começando bem. São Paulo, por exemplo, hoje é uma das melhores cidades para se empreender. Se você pegar esses rankings que colocam, que equilibram quais são as condições perfeitas para uma cidade ser uma cidade boa para se empreender uma startup, né? Então, São Paulo está muito bem posicionado já. Infelizmente, acontece uma concentração no Sudeste ainda, né? Que a gente está quebrando um pouco, mas ainda está longe de vencer. A China tem um ecossistema muito forte, mas com características bem marcantes de lá, né? Você teve lá, tem uma presença do governo bem grande, é totalmente diferente, né, do que a gente vê. E tem a Europa com ecossistemas muito desenvolvidos, ecossistemas de P&D também, países que fazem P&D de uma forma assim, estado da arte, né? Você pega a Alemanha,
mercado de saúde, AI, voa muito, assim, a conexão com o governo e universidades e fundos acontece de um jeito mais significativo. E tem também Israel, que se destaca, né, por ser muito pequeno e conseguir fazer um impacto enorme. Então, agora o Brasil, na minha visão, é um grande mercado a ser explorado, um grande mercado para se testar coisas que ainda não existem, e todo mundo vê dessa forma, mas em relação à maturidade da relação entre os atores, os stakeholders da inovação, né, que são as universidades, é o governo, é o investimento, é o empreendedor. Então, a gente ainda está alguns passos atrás desses ecossistemas mais maduros, mas a gente está caminhando para um lugar interessante, né? Está bem melhor do que alguns anos atrás. Eu ia até te perguntar, aqui já estava anotada aqui essa pergunta, né? Você falou, olha, um ecossistema é formado por um conjunto de vários atores, cada qual com seus interesses, mas que, de alguma forma, convergem para algum lugar, né? Então, no ecossistema de startup, a gente tem as startups em si, né? Você tem os investidores, né? Você tem as incubadoras e aceleradoras de startups, você tem a universidade, você tem o poder público, né? Acho que são esses basicamente, Exato. né? Os Legal. órgãos de fomento também, né? São Perfeito. bem presentes, mas é Perfeito. basicamente isso, sim. Isso aí. E aí você estava comentando, né, Luiz, assim, dependendo do país... Corporações também, tá? Desculpa, viu, Rafão? As As corporações, empresas, né? principalmente no Brasil, elas têm um papel muito importante na evolução do mercado de startup, sabe? Elas abrem as portas para conhecer os problemas delas, né? E a matéria-prima da startup é conhecer bem um problema para fazer a solução, né? Legal. Então, a audiência, assim, né? Nós estamos falando de empresas e grandes corporações, nós estamos falando de investidores, nós estamos falando de aceleradoras, de órgãos de fomento, governo, a própria startup, eventualmente você falou até a família da pessoa. Então, a gente tem vários atores. E parece que a diferença, talvez, né, Luiz, entre os ecossistemas de inovação no mundo, dá-se em lugares que os papéis são mais protagonizados por uns ou por outros, né? Você disse, a China, por exemplo, né, tem um ecossistema que está muito ligado à universidade. Eu conhecia, eu fiquei impressionado que eu lembro que eu fui para visitar em Pequim, né, ou em Beijing, eu fui visitar uma das universidades principais lá, e ele falou assim, olha, a gente tem um programa de startup aqui, que são 300 startups que rodam simultaneamente numa universidade. Eu falei, gente, que escala é essa, né? E obviamente, o governo está ali o tempo todo, né? Então, tem essa característica. E você falou, os Estados Unidos, por exemplo, já são diferentes, né? Já tem investidores já bem maduros. Eu queria que você comentasse, né? Dentre esses diversos stakeholders, né? Essas partes interessadas nas startups, como é que é no Brasil? Né? Eu estou querendo começar um negócio, estou querendo começar... Qual que seria um caminho de startup que eu poderia seguir, que você acha mais tradicional no nosso país? Sim. No nosso país, eu observo que as comunidades, elas têm um papel muito relevante, né? Que são são grupos pequenos de pessoas espalhados Brasil afora, cada um na sua cidade, que tentam reunir os stakeholders locais ali da inovação, né? Então, você encontra em Belo Horizonte, você encontra em São Paulo, você encontra em qualquer capital e cidades um pouco maiores, esses ecossistemas já um pouquinho mais organizados a partir desses hubs e comunidades de startups, vamos dizer assim. Então, é natural ver uma startup surgir conectada a esse tipo de ambiente, a essas comunidades locais. Tá? Porque quando a startup ela precisa muito estar conectada a esses stakeholders, né, para poder ter mais chances de sucesso. E uma coisa muito importante também que ela deve buscar, na minha visão, e isso já não é tão comum no Brasil, é a educação empreendedora, né? Cursos que ensinem a se empreender uma startup. Né? E aí a gente tem ainda uma confusão no Brasil, que fica difícil identificar qual que é o curso bom, né? Qual que é realmente o curso que vai realmente tirar minha startup do ponto A e levar para o ponto B, porque tem muita coisa aí meio que empacotada que veio dos Estados Unidos, e aí a gente vê que tem uma baixa qualidade, mas já existem alguns cursos muito bons aqui no Brasil para que o empreendedor consiga começar do jeito certo, sabe? Eu acho que isso é muito importante. A educação empreendedora, eu acho que é o principal fator de sucesso para o início de uma jornada bem-sucedida numa startup. Legal, eu acho, assim, eu sou suspeito para falar, né? Porque esses anos todos como professor universitário, já são quase 20 anos,
E num determinado momento da minha trajetória, o que eu ficava batendo ali na porta das faculdades, da universidade, era falar, gente, precisamos criar trajetórias de educação empreendedora. E você disse, né, muitas vezes a gente tem livros, a gente tem cursos, coisas que vêm de outras realidades que não dão conta das especificidades brasileiras. Eu acho legal você falar isso porque, obviamente, há um destaque para o processo de educação, né? Então, eu me lembro que uma vez eu vi um livro, Como Criar uma Criança Empreendedora. Eu tenho uma filha pequena, você também, né? Tem dois, né? São dois. Exato, João e Rosa. Como é que você educaria eles, né? Como é que você educaria uma criança para se tornar um empreendedor? Como é que seria isso? Só para provocar um pouco esse pensamento da nossa audiência. Sim, bom, é um pensamento profundo, mas que eu gosto dessa provocação, assim. Porque o empreendedorismo, para mim, ele tem um significado muito especial, muito mesmo, que é a chance de você materializar ou tangibilizar um sonho, um desejo, uma forma de melhorar o mundo, um pedacinho, um tijolinho que você vai colocar numa transformação do mundo, né? E uma criança, ela já vem meio com um comportamento empreendedor. Acho que é mais a gente não atrapalhar, né? Porque uma criança, ela já é curiosa por natureza, e eu acho que, então, ela vai já querendo mudar esse mundo para ser um mundo melhor por natureza. E o que eu acho que ajudaria muito ela a receber de educação ou de estímulo, ela conseguir organizar o entendimento do mundo e propor as soluções, sabe? Ela conseguir organizar, identificar, pô, isso aqui é um problema, então, poxa, qual que é o tamanho desse problema? Vamos medir, vamos fazer junto. E eu conseguir identificar essas coisas e eu ser estimulado a criar, usar minha criatividade para propor as soluções, que eu acho que pode ser uma brincadeira, não precisa ser um negócio sério, né? Eu acho que é só juntar a criançada e tentar fazer algo junto, já vai dar a educação empreendedora, já vai dar esses gatilhos, que pô, existe um mundo de um jeito e eu tenho que mudar uma chavinha aqui para ele ficar um pouquinho melhor, e aí a partir desses estímulos de se fazer algo coletivamente, identificando um problema e construindo uma solução, eu acho que a gente consegue educá-los de uma forma lúdica e prepará-los para que eles sejam empreendedores no futuro e não apenas executem ordens ou repitam coisas, né? Eu acho que é muito bonito. Todo ser humano tem uma contribuição especial para o mundo, todo ser humano tem um lugar único que eu acho que o empreendedorismo é um lugar para se exercitar isso. Eu acho que esse que é o valor especial que eu dou para o empreendedorismo, sabe? Eu tô assim, eu fico muito orgulhoso assim, dessa nossa conversa, porque é uma provocação que eu fiz para, na verdade, emendar uma outra reflexão sobre quais são, né, de alguma forma, as habilidades, as competências e atitudes empreendedoras, né? E quando a gente fala de educação, em alguma medida nós estamos falando assim, olha, tem alguns conhecimentos que as pessoas precisam ter. Quais são esses conhecimentos? Talvez de organização de ideias, problemas do mundo que se queira resolver, né, ou soluções, ou prévias que já vieram, mas quais são, né, as habilidades e atitudes? E muitas vezes você disse, a gente pega uma criança, ela tem uma ideia de vou resolver o problema da poluição, e a gente já corta ali, né? Ah, mas isso é um problema muito complexo, você não vai dar conta. Então, eu acho que essa é uma reflexão legal. E aí você está falando de startups, né? Startups têm graus de maturidade diferentes, momentos diferentes. Né? Como é que você vê as startups? Quais são as fases que as startups têm? Portanto, o que elas conseguem alcançar e o que elas não conseguem alcançar nessas diversas fases? Sim, beleza. Bem interessante aí toda a reflexão. Para fechar o assunto anterior, só te falar que eu acredito que todo grande líder, ele é um empreendedor, sabe? Se eu pegar os líderes que me inspiraram muito, até os mais, assim, que entregaram algo mais intangível, né? Você vai ver que ele tem ali os comportamentos de um empreendedor nele, sabe? Porque ele precisou lidar com gente, ele precisou fazer uma entrega grande, ele precisou organizar recurso, né? É muito interessante. Precisou inspirar e motivar pessoas, treinar pessoas, mudar o padrão de pensamentos, né? Estimular para que aquela consciência que era pequena da pessoa aumentasse. Então, acho que tudo isso tem que ter no empreendedor, né? Mas falando um pouco da jornada das startups, as startups, normalmente, elas surgem ou a partir de uma ideia de alguém, ou a partir da identificação de um problema, né? A startup que surge a partir de uma ideia, rapidamente ela vai ter que visitar o problema também.
mas não precisa ficar se podando, porque eu vi muito assim uma cultura, não, tem que começar pelo problema, não, ideia não vale nada, a gente já ouviu muito isso, mas, cara, às vezes aquela inspiração que vem como ideia, se você der um passo para trás e identificar qual problema aquela ideia está tentando resolver, você já tem acesso ao problema. Então, é um caminho também para o nascimento de uma startup. E aí, a startup tem várias fases, né? Inicialmente, ela está procurando o seu primeiro MVP, seu mínimo produto viável, para poder fazer alguns testes no mercado. Depois que ela faz esses testes, ela tem um aprendizado, ela pode construir um produto um pouco mais acabado para tentar buscar o que a gente chama de Product Market Fit, que é uma conexão entre a solução e o mercado. Não sei se travou, para mim travou aqui um pouco a ligação. Você me ouve bem? Estou te ouvindo bem. Então, é um problema de tecnologia, né? É normal. Tamo junto. Tecnologia. Então, o Product Market Fit é a hora que a startup consegue, de fato, provar que aquela solução ela tem mercado e ela tem desejo de clientes por ela. E aí você entra depois que você tem um Product Market Fit, você entra numa etapa de crescimento. E aí você tem que estruturar essa empresa, que antes era pequena, só testou ali o mercado, para agora ser uma empresa de fato que entrega isso para muito mais pessoas. Né? E aí tem todas as outras escalas, aí ela pode ficar uma empresa enorme, ela pode abrir capital na bolsa de valores, né? Não tem, o céu é o limite ali para a startup. O que limita muito a startup, a sua pergunta tem esse ponto, é o tamanho do mercado. E isso também não é muito falado, Rafa. Então, assim, se você escolher um mercado pequeno para atuar, você já limitou o tamanho da sua solução ali nessa escolha. Então, antes de escolher um problema para resolver ou ter uma ideia, é interessante você também fazer um brainstorming de mercado. Né? Qual mercado nós vamos resolver esse problema? Qual tamanho ele tem? Se eu acertar o Product Market Fit, depois eu viro um negócio grande, porque o mercado é enorme? Sim, então vamos embora que vale a pena, sabe? Uhum. Eu acho muito interessante você comentar isso, Luísa, porque tem um aspecto muito crucial na sua fala, que é, primeiro, não fique podando o seu sonho porque alguém diz que a fórmula de uma startup tem que ser esse caminho ou aquele outro. Eu acho que quando a gente educa as pessoas para empreender, a gente fala, olha, tem um caminho que talvez seja um caminho mais comum, mas vários caminhos levam a você poder empreender. Eu acho isso muito legal, deixar isso marcado. E, ao mesmo tempo, você está falando dessas fases. Olha, tem a fase, né, de você criar um mínimo produto viável, um MVP, aí você vai testar, vai validar uma série de hipóteses. É um processo de aprendizagem, né, querendo ou não. Exato. Aí depois parecido com a pesquisa, bem parecido com o trabalho de um pesquisador. Olha que coisa, eu me lembro que quando a gente usava os primeiros modelos, falava, tem que ir para o mercado, ouvir o cliente, faz a pesquisa. Aí, às vezes, o pessoal não sabia fazer pesquisa. Eu acho muito legal também que quebra um mito, gente, que as pessoas falam, os grandes empreendedores abandonaram a escola, né? E a gente já ouviu muito falar, não precisa de universidade para empreender. De fato, não precisa. Mas, por outro lado, o que você aprende na escola, como pesquisar, como organizar uma ideia, né? Como trazer argumentos, isso não é desperdiçado, né? E aí você falou, tem um fit de mercado, ou seja, tem uma aderência, eu posso ver se eu vou escalar e como é que isso vai acontecer. Então, uma pergunta derivada disso, né? Muitas vezes, qual é o papel da educação, você falou assim, da universidade ou da escola nesse processo? A gente ainda está muito aquém de ter uma união entre as startups, esses ecossistemas e a universidade, ou você já vê que no Brasil a gente está seguindo um caminho interessante em relação à escola, à universidade, ao empreendedorismo e às startups? Sim, Rafa. Eu acho que da mesma forma que a gente fala das corporações, a gente poderia falar das universidades e das escolas, sabe? Hoje é raro você não ver alguma universidade que não trabalha com essa frente de startups, né? Eu acho que a gente ainda está no início, então talvez uma ou outra tenha a qualidade ali não tão legal ainda, mas está aprendendo, rodou o primeiro programa, e aí vai ter um aprendizado em relação àquilo, vai melhorar para o próximo, né? O que eu percebo é que a educação é fundamental. Para mim, igual você me perguntou no início, né? O que você acha aí que a startup tem que fazer? A educação empreendedora e entender o modelo de negócio, de forma de trabalhar de uma startup, para mim, é o fator mais crucial para que ela tenha sucesso, porque ela tem muito pouco recurso.
Se ela utilizar o recurso de forma errada, recurso aí a gente fala tempo, atenção, poucas pessoas, né? Então, você tem que usar tudo que está a seu favor para poder conseguir. E a educação, para mim, ela é a base. A gente já encontra, já não é tão árido o ambiente nas universidades, então a gente já encontra interface para poder discutir, para poder ter acesso aos livros. Tem muito livro também bom, tem muito curso, mas tem muito livro, né? O MIT mesmo tem uma metodologia de construção de uma startup que chama Empreendedorismo Disciplinado, um livro que já está traduzido, interessante. Tem as metodologias do Steve Blank. O que eu percebo é que a gente ainda não tem tantos cursos, tantas soluções de educação utilizando esses conhecimentos de uma forma tropicalizada, de uma forma que funcione aqui no Brasil. Temos poucos, mas já temos. Então já é um grande passo, já tem como buscar esse conhecimento. E eu percebo também que lá, por exemplo, nos Estados Unidos, os caras são muito disciplinados para utilizar o método. Então eles pegam aquele método ali e eles não avançam com o MVP antes ele estar validado, entendeu? Eles não dão um somebody love. Não, ele abandona o MVP e faz outro, sabe? Ele sabe que precisa passar pelo método. Uma analogia poderia ser feita com o trabalho de um pesquisador. O pesquisador não pode também engalobar e, não tive a evidência, mas eu vou para frente. Não, sua pesquisa está parada. E eu vejo essa disciplina na cultura americana de empreendedorismo. Eu acho que falta um pouco aqui, que seria a outra parte da educação, porque a educação se faz entre uma conversa, né? Do educador e quem está sendo educado, né? Então, tem contribuições para serem melhoradas nas duas pontas aí, no meu entendimento. Legal. Se por um lado a gente é muito conhecido e reconhecido no mundo por sermos um grande celeiro de ideias e de pessoas com energia para empreender, por outro lado a gente pode aprender com alguns ecossistemas mais maduros essa disciplina, né? De seguir o método, de pesquisar em mais profundidade, de improvisar menos, né, Luiz? Assim, eu fico vendo às vezes as startups querendo abraçar o mundo e resolver várias coisas, e se adaptar, e ir mudando, e perde um pouco nessa consistência. É um pouco disso que... Exato isso. Exatamente. Legal. Eu ia te fazer outra pergunta sobre esses ecossistemas, né? A gente tem as chamadas incubadoras, aceleradoras de startup, os hubs, né? Agora tem vários hubs de inovação. Você falou de lugares assim, São Paulo, obviamente, é uma referência, mas a gente tem um ecossistema muito forte em Minas Gerais, Belo Horizonte, né? Conhecido como São Pedro Valley. A gente tem Recife, né? Que é um ecossistema ali que está muito centrado ali no César, na Universidade Federal de Pernambuco. Um abraço pessoal lá, que é maravilhoso. Nós temos o ecossistema do Sul, Floripa, Acátia, por aí vai. Eu queria te perguntar sobre, se pudesse explicar um pouquinho para a nossa audiência, o que é uma incubadora, uma aceleradora, quais são esses papéis, né? O que elas ajudam. Tá bom. Ok. É até confuso, viu, Rafa? É interessante a gente bater esse papo, porque é até confuso, porque aceleradora, por exemplo, é um conceito que surge nos Estados Unidos, que eram empresas que investiam nas startups e ajudavam ela com rede de relacionamento, com mentorias, a partir de pessoas ligadas àquele ambiente, e também com a educação empreendedora ali, ela aprendia como é que acelerava uma startup, né? Só que quando esse modelo veio para o Brasil, tiraram a parte de investimento dele. Você deve ter visto esse fenômeno, né? Então, ficou uma aceleradora, mas que não acontecia o investimento. Então, é mais ou menos isso que a gente tem hoje. Mas já tem ou seja, para falar que é aceleradora, teria que acontecer esse investimento, né? Esse aporte. Então, aceleradoras são estruturas, igual eu expliquei, né? Empresas que selecionam startups. Elas normalmente ficam com uma porcentagem daquela startup, né? Normalmente de 6% a 12% de uma startup, e elas entregam um investimento inicial, uma rede de relacionamento e mentores, e auxiliam a startup na jornada de empreender, normalmente por 6 meses. Esse é um modelo clássico de uma aceleradora, né? No Brasil, a gente vê esse modelo acontecer exatamente igual eu disse, sem investimento e com investimento. Né? No início, aconteciam mais investimentos e depois foi se adaptando, que era mais difícil a nossa realidade aqui. Não tinha tanto investimento disponível, não tinha tanta maturidade ainda no mercado de investimento, etc. As incubadoras existem antes das aceleradoras, nas universidades principalmente, né? Que são ambientes também que abraçam as startups ou empresas, né? Incubadoras não eram só para startups, e auxiliam ela normalmente por 1 ano, às vezes períodos até maiores, dão espaço, dão rede de relacionamento,
acontecem palestras, conexão com o mercado e auxílios no desenvolvimento das soluções, normalmente em universidades, mais comum ver a estrutura de incubadora. Legal. Eu queria que a gente está caminhando assim para o talvez final da nossa conversa. Você falou muito sobre os unicórnios. Hoje o Brasil tem 15. Eu queria que você comentasse, assim, às vezes me fica uma dúvida. Ter muitos unicórnios é favorável aos ecossistemas ou, de alguma medida, também podem atrapalhar, assim, quando a gente fala de mercados que ficam muito concentrados, todo mundo só quer investir nas vencedoras. Como é que você vê essa relação entre os unicórnios que tem no ecossistema e o desenvolvimento das startups menores que estão ali, né? Tá bom, ótima pergunta. Cara, eu vejo como muito positivo, muito positivo. Inclusive, os fundos de investimento que investem nos unicórnios, fazem as rodadas maiores de investimento, são totalmente diferentes daqueles que investem nas rodadas iniciais. Não existe uma competição por esse recurso. Então, quando eu falo que tem um país cheio de unicórnio, eu estou atraindo esses dois fenômenos, investimento em etapas iniciais e investimento em etapas maiores, etapas de crescimento, etapas que exigem mais investimento mesmo em volume. Então, eu vejo como muito favorável. A gente viveu um boom dos unicórnios e do investimento, isso não é uma coincidência, né? Então, aumentou muito o investimento no ano passado. Esse ano caiu em relação ao ano passado de forma significativa. A gente viu todo esse fenômeno das startups cuidarem muito do caixa e demitirem pessoas. A gente passou por esse momento, que acontece com as startups maiores, né? Mas ainda assim, se a gente for pegar historicamente, os últimos 5 anos, a gente está num momento muito interessante e de ascensão de investimentos em startups. Então, etapas iniciais são feitas por um tipo de fundo diferente de quem faz as rodadas maiores. E, na minha visão, quando você tem muitos unicórnios no mercado, você está dizendo para todos da cadeia de investimento que vale a pena se investir aqui nesse mercado, entendeu? Legal, eu adorei, assim, porque sempre a gente está, às vezes, pensando no lado, os unicórnios puxam muito investimento, e foi muito legal você falar dessa complementariedade, né, de perfis de investidores dentro dos diversos segmentos e diversos níveis de maturidade das startups. Eu tenho uma outra pergunta ainda que eu queria trazer, que é uma pergunta, assim, talvez mais livre, assim. Quais são as dicas para quem quer empreender num país como o nosso? Eu sei que a gente está agora num momento... A gente está em momentos, né, de certa... das pessoas estarem esperando determinados resultados políticos, né, porque a gente não sabe o que será os próximos anos. Então, as pessoas, às vezes, ficam ali muito receosas em começar um negócio, em empreender. Mas quais seriam, de forma geral, as dicas para empreender no nosso país, né? Que a gente, como disse, é um celeiro de criatividade, mas, obviamente, também tem muitas dificuldades que talvez outros mercados não tenham, né? Sim. Bom, eu acho o nosso país assim um lugar com muitas oportunidades, com muita coisa para acontecer ainda. Então, entre a estrutura de países mais desenvolvidos ou mais estruturados, podemos dizer assim, e as oportunidades que tem aqui, eu prefiro ficar com as oportunidades daqui, porque o conhecimento deles você pode ir lá visitar, você pode aprender com eles e aplicar aqui onde tem as oportunidades. Mas, se você quiser empreender, primeiro, observe se você tem vocação para empreender. Você tem vocação para lidar com o risco, suportar essa pressão? É uma pressão grande. Você tem vocação para servir? Porque muita gente empreende porque acha que vai ser o dono e vai ser servido, né? Só que é totalmente o contrário. Você vai servir muito. Você vai trabalhar mais que as pessoas. Você vai virar à noite. Você vai ter menos qualidade de vida do que as pessoas da empresa. É o contrário, você vai ser o que mais vai servir. Você tem essa habilidade, você tem essa vocação, né? E assim, e aí esse eu acho que é o requisito básico, porque você vai precisar muito de resiliência e de suportar pressão para poder cumprir a jornada do empreendedorismo. E você ainda tem que estar feliz para motivar seu time, né? Então é um trabalho, é uma missão você ser um empreendedor. Então você sabendo disso já melhora um pouco. E aí você vai encontrar os desafios do Brasil. Busque um investidor, busque construir um caminho. Educação é a primeira coisa, tá? Vai abrir uma startup, estude sobre modelagem de negócios de startup, como é que é feito. Estuda isso primeiro. Estuda fundraising.
também, tem um curso também, tem cursos hoje, você coloca na internet cursos ótimos de fundraising, estuda essas duas coisas, já começa do lugar certo, e aí você vai ter, o que você der vai ser vai dar mais retorno para você. A gente tem um ambiente regulatório difícil no Brasil, a gente tem todos os aspectos que complicam a coisa por ser no Brasil, mas também tem todas as oportunidades, né, ainda. Por isso que os fundos vêm aqui com bons olhos. Então, cara, eu acho que minha dica seria essa: avaliar a parte comportamental sua e de vocação e estudar, sabe, antes de começar. Estuda fundraising, estuda modelagem de negócios para startups, né? Eu acho muito legal, porque você facilita demais meu trabalho para um EdTech como professor, para falar com as pessoas, gente, precisa estudar, gente. Então, eu agradeço por isso. A gente está caminhando, como eu te falei, para o final. Eu só queria... uma coisa que eu observei nesses 9 anos ali, lidando com inovação e com startups, é que muitas vezes a gente vivia, talvez, alguns que a gente chama de startupeiros profissionais, né? Parece que assim, as pessoas, elas sempre têm ideias bacanas, elas vão para programas de aceleração, são muito boas de palco, mas a entrega sempre ficou muito aquém se comparado com essa capacidade de encantar. Você acha que hoje o mercado está mais maduro, e os investidores também, para lidar com esse tipo, né, de empreendedorismo de palco, essas ideias mirabolantes que de fato acabam não ganhando tração e não executando? Eu acho que sim. Eu acho que o mercado está bem mais maduro e também teve várias lições aprendidas, né, com esse tipo de abordagem, né? Então, hoje os investidores sabem analisar quais são os indicadores importantes. Aquele empreendedor que você pega os últimos 10 anos para ver a trajetória dele, ele não entregou, provavelmente não vai entregar agora, né, naquele PPP. A gente ainda tem uma baixa oferta de startups, principalmente bons projetos, sabe, que brilham os olhos dos investidores. Isso, que ou não, como tem uma concorrência, porque tem muito investidor hoje, facilita talvez algum equívoco na hora de investir. Investir pode correr o risco de fazer um investimento no investidor ou no empreendedor que talvez não vai entregar. Mas hoje já está muito mais maduro. Hoje já tem vários founders que tiveram muito sucesso, founders agora que têm fundos. Então, empreendedores que sabem avaliar empreendedores. Então, hoje está mais difícil da pessoa ficar no palco só com o PPT dela, viu, Rafa? Eu estou fazendo essa provocação porque eu vivi ali no início, né? Então, a gente via aquelas apresentações lindas, ensaiadinhas e tal, e na hora da execução era mais complicado. Cara, para encerrar assim, a nossa conversa, primeiro eu queria mais uma vez agradecer, né, ao Luiz Otero, é um amigo, é um conterrâneo que agora está, né, em terras distantes daqui, das Minas Gerais, mas seguindo um projeto lindo como CEO da ABEI, a Associação Brasileira de Startups. Cara, se você quiser deixar para a gente assim, quais valores você carrega para a sua vida, indicação de livros, alguma frase para reflexão, fica à vontade, cara. Beleza, obrigado, Rafa. Eu queria agradecer muito, me senti muito à vontade, acolhido aqui, é um espaço super agradável e pelo jeito de bastante conteúdo interessante, de uma conversa aberta, franca e preocupada com o resultado dessa mensagem, né? Muito legal, muito obrigado. Cara, livros, vou indicar um livro de cunho pessoal, mas eu vou explicar, chama Autobiografia de um Yogi. Esse é o livro, esse é o livro que eu mais gostei. Cara, eu tô assim, até emocionado, porque as pessoas, alguns não sabem que eu sou professor de yoga, e a sua esposa também, né, Luiz? Está se formando. Eu também. Ah, você está fazendo curso? Não, eu formei em 2013 na BAC. Olha, também. Formou antes de mim, inclusive, então. Me conta aí desse livro, que é maravilhoso. Então, esse livro é um livro maravilhoso, chama Autobiografia de um Yogi, do Yogananda. É um livro que amplia nosso poder de consciência, porque eu acho que o empreendedor ele é do tamanho da consciência dele. O impacto que ele pode causar no mundo positivo é do tamanho do tanto que ele se esforçou para ampliar sua consciência de mundo, sua visão de pessoas, sua visão do por que ele está aqui vivo. Então, por isso que esse é um livro que é de cunho pessoal, mas que ajuda muito para quem quer empreender, ampliar o horizonte da sua percepção, né? Ampliar a sua consciência, se desafiar a ser mais consciente a cada dia, né? A estimular isso.
E para a parte prática, esse livro que eu já citei aqui do MIT, que chama Empreendedorismo Disciplinado, é um livro incrível para quem quer fazer uma startup, porque ele tem 24 passos, ou 22, se eu não me engano, passo a passo do que você tem que fazer para modelar a sua startup. Então, é muito interessante. Esse livro aí é um livro que eu indico. E frase inspiradora e tudo, eu acho que fica essa, que o empreendedor, o tamanho do empreendedor é diretamente proporcional ao tamanho da consciência dele. Então, a gente tem que estar cuidando disso também, para poder empreender. Gente, maravilhoso, maravilhoso. Eu falo que a gente se encontrou em alguns momentos, né? Então, sempre foram conversas muito legais. Eu desejo, né, em nome da comunidade do Qualifica, todo o sucesso do mundo que você puder ter nesse seu novo projeto, né, nessa sua liderança lá, e também em qualquer projeto que você for executar. Eu deixo um abraço assim, em nome de todos. E eu queria convidar, né, nossa audiência para que assistiu a esse nosso episódio, que assistam os outros também. Como eu disse, são temas que estão ligados ali à gestão, ao empreendedorismo, não ligados à inovação e também à espiritualidade, que é uma das dimensões que eu trato ali. Muito obrigado e até o nosso próximo episódio.